O deputado Gustavo Gayer se manifestou sobre o recado enviado através da velha imprensa alinhada à ditadura, em que o jornalista Lauro Jardim, do Grupo Globo, noticiou que um ministro anônimo do Supremo Tribunal Federal estaria conversando com governadores esquerdistas, tentando convencê-los a se candidatarem ao Senado, para competir com os candidatos indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A notícia foi alvo de diversos comentários com centenas de internautas, lembrando que a lei do impeachment prevê, entre os crimes de responsabilidade de ministros do Supremo Tribunal Federal, a participação em atividades político-partidárias. A naturalidade com que o jornalista relata o crime de responsabilidade também foi alvo de comentários. O deputado estadual Major Meca disse: a democracia sendo manipulada por articulações nos bastidores. O STF deveria garantir a Constituição, não interferir na política. Se um ministro articula contra Bolsonaro no Senado, há um claro desvio de função e violação da separação dos poderes. O Senado tem o papel constitucional de fiscalizar os ministros do STF, podendo abrir CPIs e até impeachment. Será esse o medo? O pesquisador Enio Viterbo declarou: vamos ser bem claros aqui. Nós temos um ministro do STF que está fazendo atividade político-partidária. Em qualquer país do mundo, isso seria um escândalo de proporções inacreditáveis. E pior, esse ministro que se coloca como adversário de Bolsonaro vai julgar seu processo no STF. Isso é uma das coisas mais bizarras no garantismo, entre aspas, brasileiro. As atividades políticas dos ministros do STF nunca são comentadas por esses garantistas. Exemplo: o fato de Moro ter se tornado ministro da Justiça de Bolsonaro é tomado como prova de parcialidade, mas Lewandowski pode se tornar ministro da Justiça de Lula sem que isso levante a menor suspeita. Alcolumbre não vai abrir processo de impeachment. A eleição de 2026 para o Senado é muito importante. O diretor do Instituto Liberal, João Luiz Mauad, resumiu: o Brasil já não é mais uma várzea, virou puteiro. PS, a notícia é do Lauro Jardim, o Globo. O escritor Flávio Gordon ironizou, reescrevendo a manchete na linguagem de seres humanos decentes, como um ministro do STF vem violando a lei que o impede de exercer atividade político-partidária e se intrometer nos assuntos de outro poder. O advogado André Marcília disse: segundo o jornal, o ministro conversa com senadores para que se candidatem e minem a influência de Bolsonaro no futuro Senado. O artigo 39 da Lei 1079 de 50, a lei do impeachment, impede que ministro exerça atividade política e incompatível com sua função. É o caso. Bastaria um governador denunciar o ministro, mas não ocorrerá, pois os governadores e o ministro acham que estão salvando a democracia. E o presidente do Senado acha que impeachment não é solução. O deputado Gustavo Gayer, em vídeo, lembrou que o STF vem empreendendo uma cruzada pela censura para destruir politicamente seus adversários. Ele apontou: nós temos o STF na tentativa de censurar a internet em conluio com o governo. E essa é uma batalha que a gente não pode perder, porque se a gente perde ela, a gente perde a capacidade de continuar na luta. Seremos todos censurados. É exatamente o que eles querem. Gayer explicou que na próxima eleição serão eleitos 54 senadores e que o campo da direita vê a possibilidade de eleger muitos candidatos. Ele expôs: se nós elegermos pelo menos 30 senadores, só 30 desses 54, a gente ganha, a gente vira o jogo. O deputado disse: olha só essa matéria. Um ministro do STF andou conversando com governadores com o objetivo de convencê-los a se candidatarem ao Senado e assim impedir que Jair Bolsonaro eleja maioria na Casa Parlamentar. O que ele está pretendendo fazer? Bolsonaro está empenhado em fazer o maior número de senadores e o Senado é a casa onde se pode iniciar o impeachment de ministro do STF. Gayer acrescentou:
Olha o ridículo. Além de tudo que eles estão fazendo, o desrespeito à Constituição, além da perseguição, além da censura, eles querem interferir em quem serão os candidatos ao Senado em 2026, porque eles sabem que se nós elegermos a maioria, acaba a fuleiragem. O deputado conclamou: agora nós temos que eleger os senadores que estão dispostos a devolver a democracia para o Brasil, a acabar com esse medo que as pessoas têm de falar ou dar suas opiniões e manifestar nas ruas e fazer o impeachment daquele que transformou o Brasil numa ditadura da toga. Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista.
Nós estamos travando diversas batalhas em diversos campos agora. Nós temos aí a luta pela anistia, que com certeza vai desmoralizar essas pessoas que sequestraram o nosso STF e devolver a dignidade a essas pessoas, famílias que foram injustiçadas. Nós temos o STF na tentativa de censurar a internet junto, em conluio com o governo, e essa é uma batalha que a gente não pode perder, porque se a gente perde ela, a gente perde a capacidade de continuar na luta, Seremos todos censurados e é exatamente o que eles querem. Então esse é um outro campo de batalha também que nós estamos travando. Nós temos alguns projetos de lei que estamos tentando aprovar no Congresso, que é para diminuir um pouco essa força, essa autoridade que o STF criou contra o Congresso, devolver um pouco as prerrogativas para os parlamentares. Nós temos as ações nos Estados Unidos que estão sendo tomadas, essas estão sendo lideradas pelo Eduardo Bolsonaro, que com certeza pode arrefecer um pouco, pelo menos controlar um pouco a sanha persecutória desses ministros da nossa Suprema Corte. Mas só tem uma batalha que representaria o fim da guerra. Tem uma batalha que, se nós vencermos, a gente vence a guerra. Elegermos maioria no Senado em 2026. Nós temos 81 senadores no Senado do Brasil, porque é a única casa que pode realmente fazer um impeachment, que pode realmente acabar com essa bagunça. A única que tem a prerrogativa constitucional é o Senado. Para ter um impeachment de um ministro do STF, você sabe, a gente precisa de ter maioria no Senado, precisa que esse processo ocorra no Senado. Em 2026 nós vamos eleger agora acho que 54, 57 senadores. Se nós elegermos pelo menos 30 senadores, só 30 desses 57, a gente ganha, a gente vira o jogo, tá? Acaba com essa vagabundagem. Me desculpa, mas acho que é 54. Acaba com essa vagabundagem. A gente só precisa de 30. E tudo indica que nós vamos fazer esse número. Nós temos vários nomes da direita se projetando nos estados. Cada estado vai poder eleger 2 senadores. Então nós teremos 2 senadores que poderão ser eleitos em cada estado, junto com o DF, 54. Então vamos lá. O que o STF está fazendo? Olha a matéria, olha o absurdo que está acontecendo. Primeiro que fazer atividade político-partidária é um crime de responsabilidade, tá? Então olha isso aqui. Como o ministro do STF vem marcando o território para impedir que Bolsonaro domine o Senado. O que o ministro do STF está já interferindo em como as pessoas vão votar em 2026? Por que o ministro do STF estaria interferindo em quem serão os candidatos em 2026? Primeiro, eles já estão tentando tornar inelegível os nomes mais fortes para o Senado no ano que vem. Então eles já vão tentar fazer com que essas pessoas ou sejam presas ou fiquem inelegíveis. Nós vamos começar a ver agora a perseguição dos primeiros colocados para o Senado em 2026. Então olha só essa matéria. O ministro do STF andou conversando com governadores com o objetivo de convencê-los a se candidatarem ao Senado e assim impedir que Jair Bolsonaro eleja a maioria na Casa Parlamentar. O que eles estão pretendendo fazer? Eles estão indo em alguns governadores. Chega lá o governador, candidata para o Senado aí que a gente sabe que você ganha, porque senão vai ser eleito aí um cara de direita, apoiador do Bolsonaro, e aí eles vão fazer o impeachment, devolver a democracia para o Brasil. Impedir que Jair Bolsonaro eleja a maioria na casa. Para terminar, está aqui. Bolsonaro está empenhado em fazer o maior número de senadores, e o Senado é a casa onde se pode iniciar o impeachment de ministro do STF. Então nós temos, gente, olha o ridículo. Além de tudo que eles estão fazendo, que é desrespeito à Constituição, além da perseguição, além da censura, eles querem interferir em quem serão os candidatos a Senado em 2026. Porque eles sabem que se nós elegermos a maioria, se nós elegermos 30, nós já temos lá em torno de 14 que são nossos. Se nós elegermos 30, acaba a fuleiragem. Essa ditadura acaba. Aí já não é talvez, não é se, não. Acaba. Então você no seu estado já tem que entender isso agora. Nós temos que eleger os senadores que estão dispostos a devolver a democracia para o Brasil, a acabar com esse medo que as pessoas têm de falar ou dar as suas opiniões, de manifestar nas ruas e fazer um impeachment daquele que transformou o Brasil numa ditadura da toga. E você não precisa nem falar o nome, você sabe quem é. Nós temos que fazer um impeachment daquele que transformou o Brasil numa ditadura da toga. As eleições, ano que vem. Mas pode ter certeza, daqui até lá eles vão fazer de tudo para prender ou caçar os principais nomes para o Senado para 2026.
Não desista, continuaremos trabalhando, mas essa é a nossa principal batalha, porque ela representa o fim da guerra. Um abraço.